Beleza, minha querida e meu querido? Vamos para a nossa primeira habilidade do Enem, qual nós começamos então efetivamente o rol das habilidades. Nessa primeira, o Enem vai querer de você que você seja capaz de interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Já começa com um título grande. Então, primeiro ponto, o que são fontes documentais? Durante muito tempo, aí quando eu falo durante muito tempo é uma coisa meio vaga, né? Mas principalmente ali ao longo dos séculos 18 e 19, quando começa a se firmar efetivamente ao longo do iluminismo e do positivismo a ideia de uma ciência histórica, entendia-se que fonte era somente aquilo que estava escrito. Tanto que o próprio nome, quando a gente pega aquela famosa linha do tempo, tem lá a pré-história. O que é a pré-história? A pré-história é tudo aquilo que tem antes da escrita, né? Então perceba que a própria ideia do nome pré-história dá a entender que antes da escrita não existia história. Isso, claro, é uma visão um tanto quanto exclusória dos processos históricos. Porque diz o seguinte, olha, povos que não escrevem não têm história. Só que isso, na verdade, hoje em dia, né, já está mais do que comprovado que não é válido. Porque afinal de contas, vamos pensar aqui, ó, um povo ou alguns povos que não tinham escrita. Os nossos indígenas, né, os indígenas aqui no Brasil, eles eram povos ágrafos, ou seja, eles não tinham uma simbologia ou mesmo um alfabeto para a escrita. Quem vai transformar a língua indígena em escrita vão ser os jesuítas aqui no processo colonial. Só que então vejam, eu posso afirmar que os indígenas não têm história? Claro que não. Então ali, principalmente com as reviravoltas da historiografia ao longo do século XX, o conceito de fonte documental ele aumenta. Tanto que alguns historiadores muito empolgados vão dizer o seguinte, olha, tudo é fonte, né? Tudo aquilo que foi transformado pelo ser humano, foi tocado pelo ser humano, foi mexido pelo ser humano, tudo isso se transforma numa fonte histórica. O que eu considero, inclusive, uma visão bastante interessante. Então, claro, um jornal, ele pode ser uma fonte histórica? Claro que pode. Um documento pode ser uma fonte histórica? Claro que pode. As fontes escritas continuam sendo, inclusive, excelentes fontes históricas. Mas, por exemplo, um arqueólogo que encontre vestígios de um grupo humano que viveu há, sei lá, 6, 8, 10 mil anos atrás e encontre, por exemplo, uma pessoa que foi morta e foi enterrada. E aquela pessoa, ela foi enterrada numa posição específica. Dá pra ver que a pessoa não simplesmente morreu e largaram lá. Não, ajeitaram aquele corpo e colocaram objetos pessoais daquela pessoa. Joias, elementos decorativos, armas, o que quer que seja. Então, ali a gente entende, tô dando um exemplo aqui só pra vocês verem o que é uma fonte histórica. Ali a gente entende o quê? Que houve um cuidado, uma preparação com o processo funerário daquela pessoa. Então, só disso aí nós já depreendemos que esse povo possivelmente tinha uma relação com a vida após a morte, eles tinham um cuidado religioso. Se havia um cuidado religioso, a gente entende que eles tinham uma simbologia em comum. Pensem lá ali na aula da C1, né, da competência 1, quando eu falei sobre isso. Olha, eles criaram um efeito simbólico, eles criaram uma religião, né, eles criaram uma identidade entre eles. Então isso é, com toda certeza, um exemplo de fonte também. Pinturas, marcas, objetos, roupas, brinquedos, tudo isso pode ser considerado fonte histórica. Então, quando a gente pega essas fontes históricas, a gente tem que pensar, né, quando um historiador, quando um arqueólogo, quando um pesquisador, ele encontra algo que foi feito pelo ser humano, que foi transformado pelo ser humano. E, novamente, pode ser, como eu já falei, uma roupa, uma ferramenta, um brinquedo, o que quer que seja. É importante entender a relação simbólica que existe de um determinado grupo, aquela fonte com aquele elemento feito. Então, quando nós pegamos lá uma pintura, por exemplo, né? Nós pegamos lá o quadro da primeira missa no Brasil, pintada pelo Vitor Meirelles. Ali tem toda uma simbologia bastante carregada. Primeiro, né? A ideia da primeira missa. A primeira missa, até onde nós sabemos, foi realizada lá em 1500, logo nos primeiros dias que os portugueses chegaram aqui no território brasileiro, aquela coisa toda. Mas esse quadro famosíssimo do Vitor Meirelles, ele é do final do século XIX. Como que um cara no final do século XIX, ele vai representar um evento histórico que ocorre ali 400 anos antes dele? Não que ele não possa, obviamente,
Mas o que a gente tem que entender? Aquela fonte, aquela pintura, ela fala muito mais sobre o século XIX, ela fala muito mais sobre o período que ela foi feita, do que necessariamente sobre o período que o fato é retratado. Então ele fala muito mais sobre o século XIX do que fala sobre, efetivamente, lá os 1500 e a primeira missa. Porque existe toda uma composição de luz, existe uma composição semiótica, tem toda uma interpretação que nós podemos fazer em cima dessa fonte histórica. Da mesma forma, quando nós pegamos mapas, para pensar um pouco na parte geográfica da coisa, né? Todos vocês provavelmente já viram aqueles diferentes mapas que simbolizam determinadas questões no centro, né? Tô colocando aqui para vocês, inclusive, o famoso mapa mundi, né? Que é chamado na época das cruzadas, onde estava Jerusalém no centro do mundo, né? E foi um mapa produzido por europeus, e como era a época das cruzadas, aquela época de busca pela cidade de Jerusalém, pela conquista da cidade de Jerusalém, eles vão colocar Jerusalém como o seu centro, né? Como o seu alvo. Veja, então nós depreendemos todo o entendimento da questão da intenção desses europeus, o que eles buscavam, o que eles procuravam, né? A ideia de estar no centro. Quando nós pegamos também uma constituição de um país, né? Vamos pegar lá, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos da América, ou a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. O que eles estão afirmando naquele momento? Será que tudo que foi colocado na Declaração de Independência, ou então alguns anos depois na Constituição dos Estados Unidos, será que efetivamente é válido ainda hoje? Será que é? Será que não é? Se não é, por quê que não é? Ou mesmo a Constituição Brasileira de 1988, né, para não ter ninguém falando, só fala dos Estados Unidos. Mas então, pera lá, a nossa Constituição de 88, tudo o que está proposto na Constituição é válido? Tá valendo? Tá sendo cumprido? Se não está, por que não está? E melhor dizendo ainda, outra ideia de análise, né? Por que em 88 se fez uma Constituição dessa forma? Por que em 88 havia uma preocupação tão grande com as liberdades individuais, com o papel do Estado, com a promoção dos direitos humanos? Ora, porque em 88 nós estávamos recém saindo de um período de ditadura militar. Então, guardem isso é fundamental para a gente entender essa primeira habilidade. Quando nós olhamos para uma fonte histórica, faz muito sentido quando ela foi feita, principalmente se ela retrata coisas do passado ou se ela se refere a algo passado, ou também se diz muito sobre ela de quando ela foi analisada. Vamos pegar um outro exemplo de uma fonte histórica, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Com certeza, quando o Caminha a escreveu lá em 1500, havia uma intenção. Se ela foi analisada por historiadores do século XIX, esses historiadores do século XIX, eles vão ter uma compreensão específica sobre essa carta, que com certeza é bem diferente de historiadores que a analisam no século XXI. Então nós temos que fazer a compreensão desses processos, e aí nós precisamos de uma compreensão histórica de fato. Da mesma forma, uma charge, que é muito comum também na prova do Enem. Você pega uma charge produzida durante o período do governo militar no Brasil, né? Durante o período da ditadura. Então, peraí, essa charge ela saiu no jornal? Beleza. O que ela estava simbolizando? Será que ela faz sentido ainda nos dias de hoje? Com certeza nós podemos achar assim, inúmeras charges que foram produzidas na década de 1960, 1970 e que fazem sentido ainda hoje. Ou quando nós pegamos músicas do período. Imaginem vocês lá, nós pegamos, por exemplo, Cálice, do Chico Buarque. Peraí, será que essa música ela faz sentido ainda nos dias de hoje? Por que ela foi produzida dessa forma? Por que ela tem esse trocadilho, né? Ali o cálice, que é implícito, e acredito que todos vocês saibam, né? Que é uma crítica à ditadura, né? O cálice de vinho é o cálice da ditadura, da censura, aquela coisa toda. Então, essa capacidade de interpretação, ela também é essencial. E aí eu quero lembrar vocês o seguinte, que não é só uma interpretação textual, porque às vezes pode vir uma fonte, um recorte específico, pode vir uma iluminura medieval na sua prova, pode vir um mapa do século XVIII na sua prova, pode vir, né, qualquer coisa produzida em algum momento histórico, e você tem que ter o conhecimento daquele momento. Mas Ferrari, é só ler e interpretar. Às vezes pode ser, mas se você tiver o conteúdo, você acelera muito mais a sua capacidade de compreensão daquela determinada questão. E aí para isso, né, novamente eu vou indicar para vocês aqui o semi-revisional que tá aqui embaixo, dá uma olhada, ali tem todos os conteúdos de forma bem sintética para você aprofundar e para você não ficar tão perdido na prova, para ajudar você a se localizar nos processos e nos períodos. Certo, gente? Bora lá então para a nossa habilidade de número 2 agora.